Um homem caminha lentamente entre os soldados portugueses. Sua longa barba desgrenhada contrasta com uma postura firme. Ele não desvia o olhar. Não treme, nem suplica. O destino está selado. O silêncio na multidão é pesado, uma mistura de horror e fascínio. Aqui, pela primeira vez, um povo brasileiro presencia a execução pública de um condenado por traição ao rei. Mas ele era, de fato, um traidor, porque apenas ele pagaria com a vida. Tiradentes seria realmente o líder ou apenas um bode expiatório da Inconfidência Mineira? Hoje você conhecerá a verdade que a história escondeu de todos nós por séculos. Minas Gerais era um verdadeiro tesouro para Portugal. Enquanto seu ouro era extraído das montanhas, mantinha a coroa à tona, embora o povo que ali vivia visse pouco desse esplendor refletido. Pesados impostos eram cobrados sob o terrível sistema de dominação colonial, entre eles o quinto e, pior ainda, a derrama, a cobrança forçada de tributos atrasados. Casas eram invadidas e posses eram levadas, famílias destruídas. Foi nesse contexto de opressão que novas ideias começaram a germinar. A inspiração para um Brasil independente foi alimentada pelo Iluminismo e pela Revolução Americana entre os intelectuais, os militares e os proprietários de terras. Mas era preciso mais do que um ideal para uma revolução assim. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746 em condições de vida simples e de muito trabalho. Órfão desde muito cedo, teve que se virar sozinho. Sem títulos ou riquezas, fez um pouco de tudo antes de se tornar dentista. Foi tropeiro, dentista e comerciante em vários momentos antes de se alistar como soldado. Foi em referência à sua antiga ocupação e à sua curiosidade, mais do que à sua habilidade manual, que ele ficou conhecido como Tiradentes. Enquanto outros militares suportavam os abusos da coroa, ele ecoava palavras em favor da liberdade. Gradualmente, seus discursos veementes conquistaram o apoio de intelectuais como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Tiradentes era mais do que um soldado, ele era o rosto da Revolução. Os Inconfidentes tinham um propósito bem definido: a independência de Minas Gerais em relação a Portugal e o estabelecimento de um regime republicano independente. Inspirados pelo Iluminismo, eles idealizaram um país com menos impostos e mais independência. O lema dessa revolução era Libertas quae sera tamen, liberdade ainda que tardia. O conceito era simples: com o anúncio da derrama, o povo se rebelaria e os conspiradores assumiriam o controle da capitania. Mas havia um problema: nem todos estavam prontos para lutar. Muitos dos envolvidos eram fazendeiros ricos que temiam perder seus privilégios. E foi nesse dilema que a conspiração começou a se desfazer. O plano estava pronto, a revolução prestes a começar, até que um dos seus próprios rebeldes os traiu. Joaquim Silvério dos Reis, em dívidas desesperadoras, entregou o movimento em troca do perdão de suas dívidas. A coroa agiu rapidamente. O governador de Minas Gerais recebeu ordens diretas de Lisboa para esmagar a conspiração. Seguiram-se prisões em massa, com os líderes sendo capturados um após o outro. Tiradentes tentou resistir, fugiu para o Rio de Janeiro em busca de apoio, mas caiu em uma armadilha. Preso, foi torturado e mantido em confinamento solitário. Enquanto ele assumia toda a culpa, seus companheiros tentavam salvar suas próprias peles. Por 3 anos, a coroa conduziu o julgamento mais longo da história colonial. Os conspiradores foram intensamente interrogados. Inicialmente, todos foram condenados à morte. No entanto, a rainha Maria I, em um ato de misericórdia, alterou as sentenças para exílio, com uma exceção. Alguém tinha que ser sacrificado para servir de exemplo. Tiradentes, o mais pobre de todos, sem família, influente e sem meios para negociar sua liberdade, foi escolhido. A decisão foi tomada. Ele morreria por um país que ainda nem existia. Em 21 de abril de 1792, o Rio acordou para um dia diferente. As ruas já estavam lotadas. As pessoas se reuniam na praça para assistir ao espetáculo da morte. À frente dos soldados caminhava Tiradentes, seus olhos ainda firmes. Dizem que ele sorriu, que proferiu suas últimas palavras com grande esperança. A corda caiu. Silêncio. Estava feito. Mas a humilhação não terminou. Seu corpo foi esquartejado, a cabeça exposta em ouro preto, os membros espalhados por Minas Gerais. A mensagem era clara: desafiar a coroa significava morte. Mas os inimigos de Tiradentes esqueceram um pequeno detalhe: mártires não morrem, eles se tornam lendas. Tiradentes foi, por muitos anos, apenas um nome apagado dos registros oficiais. O silêncio imposto pela coroa era total. Mas o tempo não fica em silêncio diante de tamanhas injustiças.
À medida que a independência do Brasil se aproximava da modernidade, Tiradentes foi transformado de traidor em um farol de resistência. A República o transformou em um herói nacional. Estátuas, livros, feriados. Seu rosto barbudo de alferes tornou-se o ícone da luta pela liberdade. A liberdade tem seu preço e Tiradentes pagou o preço mais alto. Ele lutou por um ideal que só foi alcançado muitos anos após sua morte. Sua bravura e sacrifício ecoaram através dos séculos, transformando esse simples mortal em um mártir. Mas eu lhe pergunto, até onde você iria por aquilo em que acredita? Deixe nos comentários. Você teria a coragem de enfrentar um império se soubesse que talvez nunca visse a vitória? A história é feita por protagonistas que ousam desafiar o impossível, e Tiradentes provou que, na morte, a luta pela liberdade nunca morre.